Olá, minha gente, já tô vendo aqui que um monte de gente querida entrou. Mari Rezende, Cátio. Temos aqui a Tati que já entrou, já vou ingressar com ela. Larissa, Pedro, meu aluno, seja bem-vindo. Gils Pérez, a Mari, que é do nosso curso Tributário em Ação. Agora a professora também, Ana Priscila, nossa palestrante, acabou de ingressar. Oi, Gê, tudo bem, minha querida? Oi, Tati! Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai, meu Deus. Tudo ótimo. Deixa eu só colocar aqui a Ana. Também já estou convidando ela para ela em breve entrar com a gente aqui. Mas que alegria, né? Esse tema é um tema extremamente interessante. A Aninha está entrando. Olá, Ana! Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo direito? Me vendo Estamos te direito? ouvindo. Tá ótimo. Consigo te ouvir e te ver muito bem. Bom, Ana, primeiramente eu queria agradecer profundamente você ter arranjado um espacinho na agenda, que a gente sabe que vida de professor e de tributarista no final do ano é igual a gincana. Então, assim, obrigada por ter conseguido esse espaço para conversar com a gente sobre um tema tão relevante que você traz nos seus estudos, né, que é uma revisão do sistema constitucional e uma proposta aí de um controle de constitucionalidade estruturante. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Micaela. Para mim é um prazer estar conversando com você, com Tati, né, que eu acho que deve estar chegando por aqui daqui a pouco. Vai ser uma honra debater com vocês e dialogar uma conversa descontraída, na noite de hoje, para a gente discutir um pouquinho sobre a perspectiva do controle de constitucionalidade dos processos estruturais no Brasil. Com Tá, certeza. inclusive minha co-orientadora acabou de entrar. Karina, um beijo. Minha eterna Querida, co-orientadora e amiga, professora lá da Universidade Federal de Pernambuco. que Lá da máximo. universidade, como se eu não estivesse aqui, né? Daqui da UFPE, como se eu não estivesse em Recife, né? Não, é porque essas lives a gente vai falando e parece que a gente se transporta para um outro espaço. Eu tenho essa percepção também. Eu falo com a pessoa que está do meu lado como se estivesse há milênios. Seja muito bem-vinda, viu, Exatamente. Karina? Oi, Oi, gente. Tati, tudo bom? Oi, Ana. Desculpa aqui o pequeno atraso. Eu tava tentando entrar e eu não sei, aparecia assim, a minha imagem é congelada. Eu saí, tentei de novo, graças a Deus agora deu certo. Então, não teve prejuízo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser muito interessante esse debate. O seu tema, ele é muito inspirador e ele é instigante, tem muito ponto polêmico. Então, acho que eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma conversa muito profícua. Não tenha Oh, dúvida, vai ser gente. Eu massa. quero aproveitar e já apresentar a professora Ana Priscila. Primeiro dizer que o Instagram dela é sensacional, ela sempre está publicando temas da área constitucional, da área tributária, fazendo live, fazendo publicação de post, fazendo evento. Então, assim, se você ainda não a segue, recomendo muitíssimo que siga. E ela, além de ser uma professora atuante, é também uma advogada tributarista, é uma acadêmica, né? Acabou de concluir o seu estudo que ela vem apresentar, portanto, é uma pessoa que só tem a acrescentar nos debates do dia a dia, a quem agradecemos constantemente os comentários. Eu vou começar propondo, tá, Ana e Tati, que a gente comece falando do tema de uma forma macro, levando em consideração que existem alguns aspectos do controle que devem ser colocados, até em razão da sua proposta, para que depois a gente aprofunde em alguns impactos tributários. Pode ser assim? Tá, eu acho Então, Pode? que é. então tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, Ana, eu queria que você começasse dando uma visão, né, de como é que está esse controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição Federal de 1988. Para partir daí, eu e a Tati começarmos a fazer alguns pontos, tá bom? Tá certo, tá bom. É, Obrigada mais uma vez, pessoal, pelo convite, né, Tati e Mica. E a ideia, na realidade, trazida na tese era que eu queria partir de um processo de investigação mesmo sobre dois fenômenos, assim, como se deu esses arranjos constitucionais em 1988. E um outro ponto é o que é um dos pontos de maior questionamento que a gente tem, que é o fortalecimento do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal,
ao longo desses pouco mais de 33 anos de Constituição, né, ao longo dessa Constituição de 1988. Então, tudo começou a partir desse processo mesmo investigativo. Então, eu queria analisar como o controle de constitucionalidade ele foi desenvolvido na nossa Constituição atual, e se efetivamente essa guarda da Constituição, apesar do texto constitucional estabelecer que principalmente essa guarda é do Supremo Tribunal Federal, que a gente colocasse também no debate os demais poderes, as demais instâncias majoritárias, né? O Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, o processo de investigação ele começou por aí. E aí, óbvio que ao longo desses 33 anos de Constituição, de fato, causa estranheza, porque é a primeira vez no Brasil que a gente tem um poder judiciário independente. Se a gente pegar, né, as constituições brasileiras anteriores, né, nós tínhamos uma constante interferência das instâncias majoritárias, do Legislativo e no Executivo, dentro da estrutura do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem um Supremo Tribunal Federal independente, pelo menos do ponto de vista do desenho institucional e como ele realmente atua, né, ao longo desse constitucionalismo democrático, né, estabelecido em 88. E um outro ponto importante é que essa Constituição de 1988, ela nasce estabelecendo um processo de transformação social, né? Então, é uma Constituição que inaugura o constitucionalismo transformativo, como minha co-orientadora gosta muito de falar, a professora Karina Gouveia. Ela tem como papel estabelecer um constitucionalismo de transformação social, e a ideia é exatamente romper com ordens constitucionais, com a ordem constitucional autoritária que nós tínhamos anteriormente. Então, pelo próprio desenho do controle de constitucionalidade, como ele foi estabelecido, e a gente adota um controle misto, seja o concentrado difuso, mas especificamente com a ampliação do controle de constitucionalidade abstrato, concentrado no Supremo Tribunal Federal, a gente tem ampliação do rol de legitimados, das pessoas que podem propor ali as ações do controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e a gente também tem uma ampliação das próprias estruturas de ação, né? Por esse desenho inicial, a gente já consegue detectar que nós teríamos, nesse momento, um fortalecimento necessariamente do Poder Judiciário. E aí, esse fortalecimento do Poder Judiciário fez com que o Supremo avançasse muitas pautas, principalmente pautas de concretização de direitos fundamentais. Porque, até então, quando os arranjos constitucionais eles foram estabelecidos, principalmente os consensos políticos, né, no processo de elaboração dessa Constituição de 1988, até então ninguém imaginava que nós teríamos também um Poder Legislativo e um Poder Executivo tão inertes, né, tão letárgicos na concretização dos próprios valores constitucionais. Então, esse fenômeno que a gente discute hoje, né, de ativismo judicial ou judicialização da política, né, ele é um fenômeno que não acontece do dia para a noite, ele acontece fruto muito desses arranjos que foram desenhados a partir dessa Constituição de 1988. Então, o processo investigativo, ele começou a partir dessa abordagem, assim, para poder chegar nos questionamentos se o Supremo ele poderia fazer o controle dessas políticas públicas, se a gente poderia encontrar novas fórmulas de modelagem decisória, né, e compreender mesmo essa amplitude do próprio controle de constitucionalidade nessa Constituição, que é uma Constituição muito vanguardista, né? É uma Constituição muito libertária e muito à frente da própria sociedade brasileira. Bom, Ana, você falou super bem e em vários pontos eu fui já, assim, refletindo sobre algumas coisas que eu gostaria de perguntar para você. Eu acho que antes da gente adentrar em controle, per se, uma coisa que ficou aqui no panorama de fundo era o seguinte: parâmetros para o controle de constitucionalidade. E aí isso acaba se conectando com a pauta axiológica da Constituição. E uma afirmativa que eu já ouvi com bastante constância é que a nossa Constituição de 88 tentou combinar dois valores inconciliáveis: o valor liberal e o valor social. E eu vejo realmente uma combinatória desses dois valores no texto constitucional. Eu só não sei se eles são inconciliáveis de fato. O que você acha a respeito disso? Eu, inclusive, acho que eles não são inconciliáveis, não, Tati. Eu concordo com você. Inclusive, dentro do meu capítulo inicial da tese, que é um capítulo que eu começo trazendo a ideologia do Estado brasileiro de 1988, a partir das crises do próprio sistema democrático brasileiro, aí eu apresento nesse primeiro capítulo um debate de como esses valores eles foram colocados no texto,
como foram estabelecidos esses consensos políticos? Se a gente pegar o arranjo do desenho da Constituinte em 1988, nós tínhamos uma Constituinte majoritariamente conservadora, comandada majoritariamente pelo Centrão, né? A gente tinha ali o grande bloco, eram de partidos do Centrão, né, que a gente conhece hoje, ou do centro-esquerda e do centro-direita, né? Quem estava ali nas pontas esquerda e direita era uma minoria na composição dessa Assembleia Nacional Constituinte. Então, majoritariamente, ela foi comandada pelo centro-direita, centro-esquerda ou pelo próprio centro. Se a gente pegar os 559 constituintes que fizeram a composição do texto, e a estratégia constitucional que foi desenhada pelo texto, né, por esses constituintes, né, tudo parte de uma estratégia de formação desses consensos políticos. Então, nós tínhamos espectros ideológicos diversos, em certa medida, nessa composição. E aí, quais eram as alternativas que foram encontradas quando esses consensos eles não eram formados? Temas que trariam valores constitucionais ou concretizações de direitos fundamentais, sejam sociais ou individuais, que fossem um pouco mais polêmicos, a estratégia constituinte adotada foi jogar isso para uma regulamentação a posteriori, né, com a atuação do Poder Legislativo. Por isso, nós temos uma Constituição que tem muitas normas de eficácia limitada. Reconhecem ali o direito, mas ele não é posto de forma concreta na realidade porque precisa de regulamentação do próprio Congresso Nacional. Quando a gente chegar no direito tributário, a gente tem um grande exemplo disso, que é o imposto de grandes fortunas, tirando à parte os debates sobre se seria possível as consequências, mas o fato de ser uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque naquele momento os consensos políticos que foram desenhados não chegaram a acordo dessa modelagem de regulamentação, né, de alguns direitos fundamentais. E aí deixou isso como cláusulas abertas para serem regulamentadas a posteriori. E aí é nesse momento, né, quando o texto ele nasce, ele é colocado na realidade, é que você começa a perceber que existem outras forças que comandam este processo na realidade social. Então, a nossa Constituição ela foi desenhada para um modelo de uma social-democracia, vamos colocar assim, ou um modelo de bem-estar social, para uma pauta que seria uma pauta econômica, em tese, uma pauta liberal. Porém, o modelo que o Brasil adota hoje, eu não posso nem dizer que é um modelo, porque, enfim, a gente tem, num ponto de vista econômico, uma coisa meio maluca no Brasil, né? Mas vamos colocar, o Brasil adotando políticas neoliberais, essas políticas neoliberais, elas são totalmente paradoxais à estrutura do texto constitucional. Não significa dizer que a Constituição ela foi pensada para se adotar uma pauta econômica socialista ou comunista, nada disso. Mas é possível você adotar mecanismos liberais intermediários. Quem sabe adotar lógicas de políticas de liberalismo desenvolvimentista. Então, não são coisas contrárias. Inclusive, o próprio liberalismo clássico, a teoria geral, discute a implementação, no mínimo, minimamente, de direitos fundamentais. Só que o que a gente adota no Brasil é completamente contraditório. Então, o problema é que o modus operandi na prática dessa política econômica pseudo-neoliberal ou neoliberal mesmo que adota no Brasil, ela é muito paradoxal aos valores do texto. Então, é como se o modus econômico efetivamente não dialogasse ou não se preocupasse com o valor estabelecido na Constituição ou com a representatividade de um texto constitucional. Como a gente vê muitas vezes os economistas falando, ou as próprias instâncias majoritárias falando sobre o texto constitucional, é como se o texto constitucional fosse uma roupa que a gente simplesmente troca, né, ou que a gente reforma por uma emenda constitucional, sem nenhum tipo de densidade com esse valor, com essa axiologia posta no texto, que precisa ser mantida viva, ativa, porque ela que estabelece a supremacia da Constituição. Então, concordo com você, eu não acho que é contraditória, não. Isso é muito parte do jogo das elites dominantes que compõem essas estruturas, como diz La Salle, dessa soma dos fatores reais do poder. Eu também acho, diante... Oi, desculpe. Posso só fazer diante do que... Pode? Pode. Acho que está com um delay. Gente, não, eu estava aqui ouvindo a Ana e eu estava lembrando que, especificamente no direito tributário, tem uma repartição doutrinária no que diz respeito ao entendimento de como que os princípios constitucionais dialogam entre si e qual é a relação que eles têm entre si. Tem parte da doutrina que entende que existe uma hierarquia principiológica e que a segurança estaria lá no topo. Tem parte da doutrina que entende que tem hierarquia, mas é a justiça que está no topo. E eu, por exemplo, convirjo com o Lobo Torres, apesar de até não convergir em todos os posicionamentos dele, mas nesse eu acho que ele tem a posição mais sã
no sentido de não reconhecer, pelo menos de uma posição a priorística, uma hierarquia principiológica. Todos os princípios estariam num patamar idêntico e é só na aferição caso a caso que seria possível, num juízo de ponderação, colocar um princípio em preferência em detrimento do outro. Só queria fazer esse comentário porque no direito tributário em específico tem esse embate que me deixa assim desconfortável. Não, é verdade, né? E aí, Ana, o que eu acho interessante desse contexto que foi colocado eu concordo com vocês que não existe uma incompatibilidade. Agora, um dos grandes problemas que eu vejo na nossa Constituição é a prolixidade. Será que um dos problemas que nós temos, até envolvendo o controle de constitucionalidade, não é a prolixidade? O segundo ponto, será que o excesso de temas na Constituição não gera mais complexidade? Porque, veja, eu ouço de grandes professores, inclusive o Carlos Alexandre é um, que acha que existe tema demais na Constituição Federal e que isso poderia ser delegado ao Legislativo. Eu, particularmente, discordo de alguns pontos da colocação dele, apesar de ter o maior respeito a adorar ele loucamente, mas, assim, acho que realmente a Constituição, por um outro lado, ela é extremamente prolixa, né? E isso talvez nos atrapalhe também muito na implementação desses direitos. Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que eu concordo em parte apenas, assim, porque era natural que o texto constitucional de 1988, pelo histórico constitucional brasileiro anterior, se a gente pegar a história das constituições brasileiras, a gente nunca teve uma constituição efetivamente sintética, né? Enfim, tratar só de temas essenciais. Faz parte muito da construção do nosso ordenamento jurídico, que é uma matriz romana-germânica. Então, a gente parte de outra forma de constituição do ordenamento jurídico em si. Então, a nossa Constituição menor tinha 91 artigos. Então, a gente sempre teve constituições extensas. Quando a gente pega a Constituição de 1988, é a Constituição que inaugura o neoconstitucionalismo latino-americano. Então, é uma Constituição pós-positivista e que inaugura exatamente essa nova forma do espectro constitucional. A Constituição ela passa a ser o instrumento mais importante no desenho do ordenamento jurídico. E, naquele momento, era necessário que a gente estabelecesse uma ruptura, né, com a história constitucional de 77. Então, a grande preocupação também dos constituintes era colocar dentro do texto constitucional, né, uma estrutura que rompesse com a ordem anterior, e aí, por isso, nós temos um texto constitucional prolixo, né? Que pese ela não seja a maior Constituição da América Latina, as outras constituições dos outros países latino-americanos até são maiores que a brasileira, mas alguns assuntos efetivamente não precisariam estar dentro do texto constitucional e poderiam ser tratados nas instâncias majoritárias, no Legislativo e no Executivo. A grande questão isso é meu pai, minha gente, que acabou de chegar aqui na live. E aí, a questão todo pai e mãe igual, né? E aí, a grande questão também qual é o legislativo que a gente tem? Porque isso foi um ponto de incômodo para mim também no processo da tese, né? A gente sempre culpabiliza muito o Poder Judiciário e a gente deixa de problematizar as instâncias que também teriam essa guarda precípua do texto, que é o Legislativo e o Executivo, que também são omissos. Então, diante do que... E eu disse até uma frase na minha defesa, que é uma frase de Nath Souza, de um podcast que eu gosto muito, né? Que é Para Dar Nome às Coisas, e ela fez um episódio que era assim: o ideal anula o possível. Eu até falei isso na minha defesa, assim. Dentro do mundo ideal é que nós teríamos efetivamente uma Constituição mais sintética, que tratasse de assuntos meramente essenciais. Para isso, eu teria que ter uma estrutura de poderes dentro dessa teoria de separação de poderes que funcionassem cada um a contento. Esse é o mundo ideal. Mas esse não é o mundo ideal da sociedade brasileira. Dentro do mundo possível, então nós temos uma Constituição que ela foi fruto, né, dessa estrutura de complexidade mesmo, para romper com a ordem constitucional anterior. E aí, dentro desse mundo que é possível, nós temos uma conjuntura de poderes que não funcionam a contento como deveriam funcionar, e aí vai causar necessariamente um fortalecimento de um desses poderes, e esse fortalecimento é o Poder Judiciário. Então, por mais que eu diga que era ideal que determinados temas não tivessem no texto constitucional, eu também tenho que problematizar
quem são os demais outros poderes que também deveriam ter essa guarda precípua do texto, mas que ao longo desses 33 anos não fazem isso. Né? Se a gente pegar a ideia do controle de constitucionalidade política, o controle preventivo no Brasil, ele é praticamente inexistente dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, né, esse é o mundo ideal. Mas dentro do que é possível, será que necessariamente eu ter uma Constituição dentro da conjuntura da sociedade brasileira que nós temos hoje, que ela não fosse tão complexa, né, que ela fosse uma Constituição mais sintética e tratasse assuntos essenciais, ela seria melhor? Não sei. Como a gente nunca teve nenhum tipo de experiência, né, ao longo da história do constitucionalismo brasileiro, essa é uma resposta, essa é uma pergunta sem grandes respostas, assim. Vai depender muito da perspectiva cultural, econômica, social e da formação do ordenamento jurídico daquela sociedade. Se a gente tivesse efetivamente três poderes que colaboram, né, que adotam esse espírito colaborativo e que não é o caso necessariamente da estrutura dos poderes no Brasil. Posso engatar aqui nesse tema da inércia dos demais poderes? Tem ir com uma coisa que você tinha falado anteriormente, que era o perfil transformativo da Constituição. Então, diversos preceitos constitucionais, melhor dizendo, não tanto preceitos como prescrições. Vários trechos da Constituição são prescrições para que a realidade mude. Eu acho que um exemplo que é muito comentado, eu particularmente tenho apreço porque foi algo que eu me debrucei sobre a minha dissertação de mestrado, foi o artigo 3º, inciso 3º, que fala, que prescreve a redução das desigualdades e a extinção da marginalização da pobreza, em termos... E aí, só que tem essa prescrição de finalidade, né, de efeito final, mas não existe o direcionamento, né, para qual medida, através da qual o poder público vai levar isso a efeito. Então, existe a prescrição, mas não existe a indicação explícita de qual é o caminho a ser seguido. E aí você tem uma vasta gama de políticas públicas que podem ser manejadas a esse fim. E então, em muitas situações, o legislador não faz nada, o legislador ele não toma iniciativa, o poder judiciário acaba recebendo demandas nesse cenário, ele se coloca numa posição institucionalmente impedida de apreciar aquele tema. E aí eu te pergunto, isso prospera? É isso que a Constituição pretendia criar? É esse cenário que a Constituição pretendia criar? O legislador não faz nada, o Poder Judiciário tem uma delimitação institucional de tal forma que ninguém vai fazer nada mesmo? E uma outra coisa que eu queria colocar, que eu acho que seria interessante também botar para jogo aqui, para o debate, qual é o papel do princípio da eficiência nisso? Por conta da combinação, da combinação possíveis de medidas, né, que o poder público pode utilizar. Será que como é que o Poder Judiciário, a minha pergunta, na verdade, como que o Poder Judiciário ele pode usar o princípio da eficiência como um parâmetro, como uma norma constitucional parâmetro, para julgar uma medida do poder público, se ele se manifestar de certa maneira, né, se ele realizar algum tipo de ação em direção a essa prescrição, se o Poder Judiciário ele pode julgar uma política pública ineficiente. Qual é a medida dessa ineficiência? Porque também parece uma afirmativa meio ousada dizer que a política pública ineficiente é inconstitucional. Até mesmo porque, será que a inconstitucionalidade não é uma característica da origem? E a ineficiência não é um produto do final, assim, do desempenho, da performance da política pública? Eu já botei várias coisas aqui, mas foram aqui duas reflexões que se originaram da primeira fala e se conectou com a segunda. Desculpa, Ana, por ter conectado as duas perguntas. Nada. Mesma fala.
Não, fique tranquila. Eu acho assim, o primeiro ponto é a gente resgatar o desenho institucional a partir da ótica dos poderes. E essa foi minha preocupação também no primeiro capítulo da tese. Eu queria compreender como a teoria de separação de poderes, não como meramente uma repartição de funções típicas e atípicas, que tradicionalmente é assim que a gente estuda, mas sim a separação de poderes como um desenho institucional do Estado. Ou seja, minha orientadora tem até uma metáfora, minha co-orientadora, Karina, que ela diz assim, olha, os três poderes é como uma engrenagem de um relógio. Então, para o relógio funcionar, essas três engrenagens elas têm que estar ali colaborando. Na hora que uma não funciona direito, provavelmente o relógio ou vai atrasar ou ele vai parar. Então, eu gosto muito dessa associação. A gente partir da ideia de entender como é esse processo de divisão da estrutura dos poderes e como essa divisão da estrutura dos poderes ela passa a partir do desenho institucional do próprio Estado. E aí, o processo investigativo ele partiu para analisar quais foram os espíritos adotados ao longo das constituições brasileiras a partir da teoria de Montesquieu. Então, Montesquieu, quando desenhou a teoria, óbvio que num outro contexto, em outro século, em outro momento, né, ele desenhou para que essa separação de poderes ela tivesse ali, basicamente, 4 espíritos. Independência, harmonia, liberdade política e colaboração. E aí eu fui analisar as constituições brasileiras, né, desde a Constituição de 1824 até a nossa Constituição de 1988, e verificar se a gente, na prática, fez uma incorporação que seria adequada por aquilo desenhado inicialmente por Montesquieu. E aí a gente, verificando ao longo das histórias brasileiras, a gente sempre teve um processo de incorporação deficiente da própria teoria, né? O Brasil adota hegemonicamente 2 espíritos ao longo do texto constitucional, independência e harmonia. A gente adota a colaboração em um determinado momento no texto constitucional, na Constituição ali de 37, e em 1988, a gente, apesar de não adotar a colaboração dentro do artigo 2º, que estabelece os poderes dependentes e harmônicos entre si, né, a gente adota ao longo do texto constitucional de outros elementos colaborativos. Então, a Constituição ela vai falar em determinadas outras passagens sobre a colaboração entre os poderes. Ela vai falar no artigo 24 da Constituição, vai falar no artigo 23, vai falar lá na ordem social, principalmente na implementação dos direitos fundamentais sociais. Se a gente pegar a política pública do SUS, ela é uma política colaborativa. Então, ela vai falar ao longo do texto. Qual é o problema disso tudo? É que a gente não desenvolveu esse espírito de colaboração e diálogo ao longo da Constituição de 1988, ou seja, ele não colocou em prática esse espírito colaborativo. Conrado Rubner Mendes, ele até diz no livro dele, Última Palavra, Separação de Poderes, ele diz assim, olha, o diálogo entre as instituições ela pode ser um diálogo forjado a partir de uma previsão no texto constitucional ou pode nascer a partir de uma cultura de implementação. Então, a nossa Constituição de 1988, ao longo do texto, vai falar dos espíritos colaborativos, da cooperação entre os poderes, mas a gente não desenvolveu essa cultura cooperativa. A gente até estava bem, assim, relativamente bem, quando a gente teve os pactos republicanos realizados no Brasil em 2004, 2009 e 2011, né? Quando a gente estava nos pactos colaborativos, nos pactos republicanos, e que, por incrível que pareça, todos os 3 pactos republicanos feitos no Brasil foram convocados pelo Poder Judiciário, né? Não teve nenhum pacto convocado pelo Executivo, a gente teve uma tentativa em 2019 pelo presidente da República atual, mas que também não foi para frente. Mas os pactos republicanos que a gente formou ao longo da Constituição de 1988, eles foram muito importantes para a gente evoluir em vários temas, né? Então, eles foram importantes, inclusive para nascer a Emenda Constitucional 45, nasce do Pacto Republicano. Então, quando a gente chega no momento de crise, ali, de estabelecimento de um determinado contexto de crise, é necessário se convocar os poderes para colaborar. Então, a Constituição ela não foi pensada para que os poderes eles fossem dissonantes, né? Não foi essa a ideia, mas pela ausência desse espírito colaborativo na prática, acabou que esses poderes eles forem sendo implementados na realidade de forma dissonante. Está dando interferência para mim ou para vocês? Vocês estão escutando a interferência? Eu estou escutando. Não. Eu não sei da Eu onde. não estou, não. Eu não estou escutando nada, não. Aqui do meu lado eu não escuto, não.
Mas, bom, pessoal, o que eu queria entrar agora, Ana, era justamente na discussão do controle, né? A gente vê que a Constituição Federal ela foi bastante elogiada, né? E esse é um dos pontos que o Gilmar gosta de debater bastante, dizendo que o controle concentrado veio muito forte. A gente tem a figura aí da DPF, a gente tem a figura da DC, a gente tem a figura da DI, a gente tem um número de pessoas legitimadas para utilizar esse tipo de instrumento também mais amplo, né? Além do fato de que a gente está tendo cada vez mais uma tendência do controle de constitucionalidade difuso vir a ter os mesmos efeitos do controle de constitucionalidade concentrado. Então, eu queria que você desse para a gente um overview do controle agora no nosso sistema constitucional. E aí eu puxo a pergunta de Tati, que ficou pendente, a questão da política pública. Em 1988, a gente estabeleceu... Deixa eu ver se é aqui, peraí. Essa referência para mim, está ok? Sei não. Parou. Parou? Eu não... estou ouvindo agora. Vamos lá. Em 1980, pode ser que seja meu áudio. Deixa eu tirar meu fone. Pode ser que... Sem fone? Mas estava bom antes. Bom, pode seguir do jeito que ficar mais confortável para você, Ana. Tava também escutando assim. Então, assim, a jurisdição constitucional de 1988 ela foi ampliada. A gente ampliou tanto do ponto de vista do controle concentrado, abstrato, vou colocar assim, com a chegada de novas ações, a DPF, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a gente também teve um processo de, vamos colocar assim, uma democratização do controle difuso, né? Uma ampliação do controle difuso e a possibilidade de qualquer pessoa discutir a inconstitucionalidade incidentalmente, numa ação individual, e que, a partir da formação da lógica dos precedentes, principalmente com o CPC de 2015, a gente tem a possibilidade de ampliação dos efeitos desse controle difuso. Em regra, pelo desenho constitucional atual, né, essa estrutura de previsão de ampliação de efeitos se daria pelo caminho tradicional, com a possibilidade ou não do Senado Federal suspender aquela norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo em sede de recurso extraordinário, usando o artigo 5210. Com o CPC 2015, né, que avançou dentro da teoria de formação de precedentes, e aí dando esse efeito vinculativo erga omnes, esse artigo 5210, que pese não tenha passado ainda por uma mutação constitucional, ele perdeu um pouco o sentido da sua operacionalização. E nessas duas estruturas, seja no controle abstrato ou no controle difuso, levou-se o tema de debate da possibilidade do Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil. Né? E aí eu trago até a expressão do Supremo Tribunal Federal e o papel de pagador de promessas da Constituição de 1988. Aí, propositalmente, eu fiz uma associação com a obra de Dias Gomes, foi muito proposital mesmo, trazendo a ideia do pagador de promessas. Por quê? Porque no momento que eu tenho um rol de direitos fundamentais, que ele é estabelecido no texto, foi a pergunta de Tati, eu tenho um rol de direitos fundamentais, principalmente os sociais, que eu trabalhei na tese. Os direitos fundamentais sociais, eles têm núcleos essenciais. Então, eles têm cláusulas inegociáveis. Então, se eu vou falar, por exemplo, do direito à alimentação, eu tenho que ter um conteúdo mínimo do direito à alimentação. Então, o Brasil assinou uma Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, e nos comentários ao pacto do próprio Comitê da ONU, se estabelece o conteúdo mínimo, o núcleo essencial da concretização desses direitos fundamentais sociais. Então, por exemplo, aí foi a pergunta de Tati sobre a eficiência. Eu posso ter uma política pública que estabeleça o direito à alimentação, o direito à alimentação saudável. Mas essa implementação desse direito à alimentação, ele tem que estar atrelado a esse conteúdo mínimo essencial. Se verifica-se que o Brasil não consegue cumprir nem o mínimo dentro desse conteúdo essencial, significa dizer que essa política pública ela é ineficiente, no momento que o direito fundamental social nem minimamente ele consegue ser implementado. E aí nasce o debate da possibilidade do Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional dessa política pública, assim como o direito à moradia.
né? Por exemplo, moradia é simplesmente dar a casa, né? O conteúdo mínimo do direito à moradia, ele vai trazer várias outras coisas. É dar a casa, que tenha saneamento básico, que tenha iluminação pública, que essa casa tenha ventilação. Então, eu tenho um conteúdo mínimo, que esse conteúdo mínimo é inegociável. O Estado brasileiro ele só pode dizer que concretiza um direito fundamental social se ele implementar no mínimo o mínimo. Se ele não implementa o mínimo, isso vai ser passível de judicialização. Então, o grande debate ele está exatamente aí, né, nessas cláusulas que são inegociáveis. E aí, dentro desse contexto, se a gente pegar os direitos fundamentais sociais no Brasil, a gente praticamente está diante de todos eles de um SI, de um estado de coisa inconstitucional, porque o Brasil não consegue concretizar nem o mínimo, né? E aí nasce a hiperjudicialização. Seja via, como Micaela perguntou, controle difuso, né? Porque todo mundo pode entrar com ação individual para contestar a não implementação de um direito fundamental social, né? Ou via o controle abstrato. Então, essa ideia de eficiência, ela está muito atrelada ao que o Brasil entende, ou que o Brasil assinou enquanto tratado internacional, da implementação dos conteúdos mínimos de direitos fundamentais, especificamente os sociais. Quando a gente não cumpre nenhum mínimo, então eu não posso ter conveniência dentro da formação do orçamento, entende? Eu só posso ter conveniência na formação da política orçamentária quando o Brasil tem recursos que levam à implementação no mínimo desse conteúdo mínimo. Se a gente não tem isso, então esse orçamento público, necessariamente, ele precisa estar atrelado à concretização desses valores. Depois que eu concretizo no mínimo o mínimo, aí o poder público ele tem, em tese, deliberação para modificar a sua perspectiva orçamentária. Se ele não cumpre o mínimo, ao menos, então eu vou ter sempre uma hiperlitigiosidade, uma hiperjudicialização. E esse debate da possibilidade do controle da política pública no Brasil, não só do ponto de vista da eficiência, mas sim do ponto de vista de concretização da própria supremacia constitucional. Ou como o Celso de Mello diz, olha, a Constituição ela não é uma carta de boa intenção, ela não é uma carta poética. Ele é um texto vinculativo e que esse texto vinculativo ele precisa ser implementado na realidade. Não, perfeito, Ana. Eu fiz essa pergunta porque na minha dissertação, quando eu avaliei a característica regressiva do sistema e propus a premissa de que seria inconstitucional um sistema tributário regressivo, uma tributação regressiva, ainda que a Constituição não explicite que a tributação tem que realizar o objetivo de diminuir as desigualdades, me contrapuseram uma crítica no seguinte sentido. Não, na verdade, eu usei a eficiência para justificar que todas as políticas devem convergir para um melhor resultado. Porque se a política fiscal é regressiva, para você produzir o resultado que a Constituição quer, o gasto tem que ser extremamente bem pensado, ele tem que ser muito eficiente, ele não tem espaço para deságuas, e ainda assim ele vai ser mais caro, né? Ele poderia ser mais barato se a tributação já não provocasse uma desigualdade tamanha como ela o faz. Mas aí a crítica que me colocaram foi, mas o princípio da eficiência é um princípio manejável pelo judiciário? O judiciário ele pode fazer um juízo de eficiência de uma política pública? E eu fiquei com essa pergunta assim, ressoando na mente, mas eu concordo com você que a eficiência, ela pelo menos oferece um parâmetro mínimo para a gente garantir aquilo que seriam os compromissos indispensáveis, né? Os compromissos que a Constituição prescreveu e sem os quais a gente está pegando a Constituição dizendo que ela não é Constituição. Exatamente. E a partir de uma nova modelagem de controle, eu vou passar para a Mica, a partir de uma nova modelagem de controle, né, que eu discuto na tese, não é o Poder Judiciário que vai decidir sozinho. Essa decisão ela é construída de forma colaborativa. E aí a importância de chamar essas instâncias majoritárias para o compromisso constitucional. E aí você tira muito esse argumento, né, dessa supremacia judicial, no momento que eu tenho uma decisão que ela nasce a partir de uma colaboração. Não, assim, posso falar uma coisa que eu estou emocionada, porque assim, eu deveria ter a previsibilidade que você ia escrever na época que eu estava escrevendo.
Porque isso ia ser sensacional, porque quando eu pensei em deduções fundamentais e questionei, inclusive um dos pontos que eu coloco lá na tese, é justamente a falta de visão do STF com relação à concretização das normas tributárias. Porque a gente vê que o ativismo judicial que existe, ele não chega no direito tributário. Esse ano até chegou na DI 5583, eu soltei fogos e tal, mas assim, não é uma coisa comum, né? Então, eu acho que é muito interessante essa tua proposta de se repensar e de não se afastar e não bater no Poder Judiciário, no sentido do ativismo, mas sim justificar algo que é sensível, né? A gente não muda o modelo nem o sistema por uma norma, isso é fato, a Constituição é prova disso. Segundo ponto, a gente também não pode fingir que o que está ali não existe, né? O Brasil ainda não entendeu o que é a democracia, a gente vê isso em diversos aspectos, inclusive no tributário. E eu acho interessante você chamar o Poder Judiciário para jogo num sentido de tentar estabelecer essa cooperação que até agora ninguém aprendeu a fazer. E foi sensacional. E aí eu queria que você já começasse a falar para a gente essa ideia, né? Por que você pensou nisso? Como é que seria esse controle de constitucionalidade estruturante? Eu parti muito do que a gente vem debatendo hoje no Brasil, dos processos judiciais estruturais, né? O pessoal do processo civil, né, muitos autores, o professor Marcos Félix Jobim, né, que foi provavelmente o primeiro trabalho no Brasil em 2012 sobre medidas estruturais, e, enfim, professor Edilson Vitorelli, Sérgio Cruz Arenhardt, enfim, tem uma galera massa discutindo processos estruturais no Brasil, e aí a ideia era quando essa demanda de natureza estrutural ela chega no Supremo Tribunal Federal via uma das maiores crises do sistema democrático, que é o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Então, no primeiro momento, eu ia discutir só essa aí, né? Só o estado de coisas inconstitucional e a DPF 347 de 2015, onde o Supremo Tribunal Federal reconhece pela primeira vez o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Mas eu não estava feliz com esse processo, né? Porque esses 4 anos foram muito difíceis de tese, como tudo que de pesquisa mas na tese, para quem passa, é particularmente, enfim, mais difícil. Então, não estava me encontrando dentro desse tema. Em 2019, eu estava num café com minha co-orientadora e com meu orientador, professor Ivo Dantas, e aí discutindo isso, e aí a gente chegou assim, achou a tese. Qual é a tese? Vamos pensar em criar uma metodologia decisória e vamos denominar aí de controle de constitucionalidade estruturante no debate do SAI. Então, a gente começou a investigar e estudar e como é que seria isso. Então, eu parti muito do debate que a gente tem no Brasil hoje sobre os processos estruturais, né? Enfim, um litígio estrutural, ele é um litígio policêntrico. Então, é um litígio coletivo, necessariamente, ele é um litígio de natureza coletiva. Ele é um litígio policêntrico, ele tem vários pontos de tensionamentos diferentes, né? Eu tenho graus de lesividade diversas, eu estou lidando com violações generalizadas de direitos, né? E eu vou ter decisões que são decisões experimentais, né? Decisões colaborativas, decisões que são prospectivas, então eu tenho que olhar para o futuro e eu tenho que ter ordens de natureza flexível, a possibilidade dessas ordens elas serem reajustadas na realidade social. Então, eu parti dessa ótica. E aí eu faço uma diferença entre o litígio estrutural e o processo estrutural. Eu trabalho a ideia de processo estrutural como uma técnica decisória de um litígio de natureza estruturante. E aí fui analisar especificamente a modelagem decisória no Supremo na DPF 347 de 2015. Porque vários outros países adotam demandas de natureza estrutural. Então, eu trabalhei 3 países, basicamente, na tese, Estados Unidos, né, que é a referência inicial sobre medidas estruturais. Trago Colômbia, porque o estado de coisas inconstitucional é uma teoria colombiana, e trago África do Sul. Né, e eu fui analisar a construção decisória desses 3 países. Eu fiquei dentro desses 3, poderia ter trabalhado, enfim, Peru, Argentina e vários outros. Índia, né, que tem decisões estruturais maravilhosas. Eu fui analisar a construção decisória. Então, minha preocupação era saber, o Supremo Tribunal Federal, ele tem metodologia de decisão, mesmo sabendo que inicialmente ele já não teria em demandas outras, que não seriam necessariamente demandas de natureza estruturais. Nós temos um problema de decisões institucionais no Supremo, né? Cada ministro decide ali, dentro da sua ilha,
né? Mas eu não tenho uma visão da instituição, assim, o Supremo Tribunal Federal, o que é que isto representa, sem personalizar ministro A, B, C ou D. Então, eu fui analisar a construção decisória da ADPF 347/2015, como os ministros construíram essa decisão, analisando o voto de cada uma deles e etc. E, no primeiro momento, nessa cautelar no Brasil, quando se referiu a cautelar, o voto do relator, que era o ministro Marcos Aurélio, foi um voto bem interessante, que ele trazia o debate do monitoramento, da fiscalização, da colaboração pelo Poder Judiciário, mas faltou o elemento do diálogo. Essa decisão ela foi proferida sozinha e você pode forjar o diálogo numa demanda estrutural já no momento da liminar, inicialmente. A gente não teve diálogo, né, por exemplo, com o Poder Executivo, que iria executar aquela decisão. Então, simplesmente, o Poder Judiciário deu uma ordem, né, e o Poder Executivo teria que cumprir isso. E aí eu fui problematizar essa ausência do diálogo. E quando foi recentemente, antes do ministro se aposentar, ele fez o voto de mérito. E aí o voto de mérito, na minha opinião, na construção da tese, eu fiz uma crítica bem grande ao voto de mérito, porque é como se a gente tivesse retroagido. O ministro acabou dizendo que não era papel do Poder Judiciário nem fiscalizar, nem monitorar. O Poder Judiciário não ia coordenar, não deveria coordenar nenhum plano de trabalho de execução, porque isso violava a separação de poderes. Então a gente voltou, né? Era como se eu tivesse, diante de uma demanda de alto grau de complexidade, porque eu tenho violações generalizadas e massivas dentro do sistema penitenciário brasileiro, com violações de direitos humanos e direitos fundamentais, com a letargia claríssima dos poderes executivos no Brasil, e que isso parou no Supremo. E era necessário o Supremo problematizar essa decisão para chamar o Executivo, vem aqui, a gente tem problemas, então a gente precisa ver como vai resolver esses problemas de forma colaborativa. Falta regulamentação legislativa, então vamos chamar o Legislativo e vários outros órgãos para construir uma modelagem decisória, né? E aí uma decisão que suplante essa falha estrutural. E aí eu percebi, na realidade, que a gente não tem esse espírito colaborativo. O Poder Judiciário ele decide uma demanda de natureza coletiva como se ele estivesse decidindo uma ação individual, como um processo bipolar, né? Porque, veja, Barroso até diz isso num livro interessantíssimo, Judicialização da Vida. Barroso diz, os juízes brasileiros são educados a decidir demandas de natureza individual, sanar a lesividade. Então, o juiz está preocupado em receber a demanda, sanou aquela lesividade, mas ele não se preocupa com o consequencialismo decisório. Será que aquela tutela realmente vai ser cumprida, por exemplo, antecipada, de urgência? Será que aquela liminar vai ser cumprida? Será que aquela sentença, de fato, vai sanar essa lesividade? E aí, quando eu tenho demandas de natureza coletiva que envolvem direitos fundamentais, será que é muito melhor a gente construir uma política pública que sane essa falha, porque eu estou diante de um estado de coisas inconstitucional, de uma lesividade coletiva, ou ficar decidindo de forma individual demandas individuais? O maior exemplo é a saúde, por exemplo, né? A judicialização do Sistema Único de Saúde. Veja, vale a pena eu entrar com ação individual, Ana Priscila, Tati, Micaela e tantas outras pessoas, por exemplo, atrás de um medicamento, uma insulina? Se um prefeito da cidade, né, tiver 50 liminares para cumprir, porque na farmácia popular ali, o posto de saúde está faltando insulina, ele vai dizer, olha, eu não tenho orçamento para cumprir essas 50 liminares. Não tem como implementar. Então, estou diante de uma falha estrutural na política pública de saúde. Eu preciso compreender, porque não chega insulina no posto de saúde. Qual é o orçamento da saúde? Qual é a perspectiva de gestão dessa Constituição? Então, estou diante de uma demanda de natureza coletiva. Ou seja, o direito fundamental à saúde não é um direito de Ana Priscila de Tati, é um direito de todos nós. Então, se há falha nessa implementação, eu preciso construir ou reconstruir uma política pública. O Poder Judiciário não tem como construir sozinho, porque, de fato, não é competência do Poder Judiciário, mas ele pode coordenar esse processo de reconstrução, né? E é daí que eu pensei a criar uma ideia de proposta metodológica em demandas de alto grau de complexidade, quando o Supremo Tribunal Federal se deparasse com a declaração do estado de coisas inconstitucional, que é o pior dentro de uma democracia. É você atestar que as instituições falharam mesmo e que não conseguem implementar o mínimo do conteúdo estabelecido na Constituição. Então, veja, estou diante de um SI, eu estou diante de uma grave lesividade do sistema democrático brasileiro. Eu estou atestando que as instituições falharam efetivamente na concretização do texto constitucional.
E aí uma possibilidade de suplantar ou sanar esse ECI seria via uma decisão em sede de controle de constitucionalidade estruturante, que aí é uma decisão que vai incorporar uma dimensão política, constitucional, jurídica, uma dimensão dialógica e cooperativa. Posso colocar uma pimentinha? Já que a gente começou a comentar estado de coisas inconstitucional no sistema tributário brasileiro, o professor Carlos Alexandre, que até já escreveu a respeito desse estado de coisas inconstitucional, ele, aliás, uma das primeiras lives que eu fiz no Instagram foi sobre isso, puxando o gancho da ação em controle de constitucionalidade que foi proposta, que foi veiculada, acabou não sendo admitida, mas o debate ali foi, e o ponto de vista que foi estabelecido explanado pelo professor Carlos, foi no sentido de que realmente o sistema ele é cheio de problemas. Ele é cheio de inconsistências diante do pacto constitucional. Porém, são falhas que são visíveis isoladamente. E uma característica do estado de coisas inconstitucional seria uma série de violações que são meio fluidas, que você não consegue identificar isoladamente cada unidade de violação. E aí eu queria jogar de volta para você essa pergunta, no sentido de você vê o estado de coisas inconstitucional e em que termos você vê o estado de coisas inconstitucional no nosso sistema? O SAI, inclusive, é um dos pontos que eu trago, assim. Primeiro, Tati, a gente tem um problema, assim, o que é que o Supremo Tribunal Federal entende pelo estado de coisas inconstitucional? Porque se a gente pegar a decisão do Supremo, cada ministro vai dizer uma coisa, certo? Mas eu quero saber do ponto de vista institucional, assim. Perfeito. Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, o que é o SAI? Eu até faço essa questão nas minhas conclusões, assim. É um estado de fato de coisas totalmente inconstitucional? Qual é a natureza jurídica desse SAI? Né? É uma natureza instrumental? É um instrumento para sanar uma falha? Até meu orientador do doutorado fez uma pergunta no final. Todo mundo já tinha perguntado e o orientador não pergunta nada, mas ele resolveu perguntar. Como ele tem uma teoria, o professor Ivo escreveu sobre ato constitucional, né? Ele cria a figura do hiato constitucional quando há uma ruptura muito grande entre o que está escrito no texto e aquilo que acontece na realidade social. E aí ele diz, estabelecendo um hiato, a gente entra no momento de crise e pode explodir um novo poder constituinte. E aí ele disse assim, será, Ana Priscila me fez essa pergunta, que o SAI e uma decisão de controle de constitucionalidade seria uma solução para um hiato, para evitar que o hiato constitucional se deflagrasse, aceite um novo poder constituinte? Isso é uma possibilidade ali de correção dessa falha, né, para decantar na realidade esses valores constitucionais. Então, primeiro a gente tem essa questão, né? O SAI é o quê para o Supremo Tribunal Federal? A natureza dele jurídica, a natureza instrumental, ok. E a natureza jurídica dessa decisão? Porque, veja, eu estou lidando com uma decisão de alto grau de complexidade. Então, é uma decisão que ela vai ser implementada em várias fases. Na minha proposta metodológica, eu apresento 6 fases na implementação da decisão. Então, é uma decisão que ela tem um conteúdo híbrido. Então, até as discussões tradicionais do processo civil precisam se refazer para um controle de constitucionalidade estruturante ou para um próprio processo estrutural. Né? A ideia de coisa julgada, né? A ideia de natureza jurídica, decisão declaratória constitutiva, uma execução estruturante, a ideia de pedido certo determinado, né? A ideia dos graus de lesividade na construção dessa modelagem decisória. Então, a gente tem muitas fases de implementação. Então, esse é um ponto, assim, institucionalmente, a gente não tem um conceito pelo Supremo Tribunal Federal sobre o SAI. E aí ele é um estado de fatos, de coisas que violam ali essa supremacia do texto constitucional. E aí eu tenho vários graus de lesões diversas. Como é que eu vou construir essa decisão? No momento que eu faço a abertura democrática. Eu tenho que abrir necessariamente o tribunal para escutar a sociedade, as partes, outras instituições que trabalham na regulamentação de políticas públicas no Brasil, órgãos de controle, órgãos de fiscalização, para a construção de um plano colaborativo, democrático e aberto, que dialogue com a própria supremacia, que suplante essa falha na estrutura estatal brasileira.
Não é fácil, e também tem que ter boa vontade do julgador querer ter este trabalho, né, para se abrir para o debate democrático. E esse é um dos pontos de problemática dessas respostas estruturantes no Brasil. Interessante. Posso desdobrar isso, aproveitando, e te perguntar o seguinte, aí já tendo uma visão prática da aplicação da tua tese, tá? A partir do momento que você está defendendo o controle de constitucionalidade estruturante, está dizendo que ele vem a partir de um momento de estado de coisas inconstitucional, me parece que você está atrelando a análise desse estado de coisas inconstitucional à competência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é ele que vai reconhecer esse elemento. Agora, como é que isso se dá em outras instâncias? Então, imagina que alguém lá pega uma ação para discutir, por exemplo, o péssimo sistema de deduções do imposto de renda à pessoa física, né? Que viola a capacidade contributiva. A criatura entra lá, começa a discutir, o juiz acha simpática a tese, aquela coisa. Ele pode, eventualmente, declarar esse estado de coisas inconstitucional? Na tese eu defendi que não. Inclusive, a gente tem uma decisão recente da Sexta Vara Federal de Santa Catarina, uma decisão de Florianópolis, analisando a situação da Lagoa da Conceição, né, lá em Santa Catarina, é uma decisão de junho desse ano, em que um juiz de primeiro grau reconhece o ECI. E foi aí que eu coloquei como ponto problemático. Exatamente, porque no momento que o Supremo Tribunal Federal não define o que é o ECI, não diz o que é institucionalmente, e se abre margem para utilizar essa expressão, que é uma teoria, de forma aleatória. E aí isso abre margem para uma insegurança jurídica no sistema. Então, assim, um juiz de primeiro grau discutindo um problema de meio ambiente ali em Florianópolis, especificamente, reconhecendo o SI. Ele constrói até uma modelagem interessante de decisão e ele constrói, inclusive, cria uma nova figura de implementação de acompanhamento e monitoramento dessa decisão. Ele cria uma Câmara Judicial, que a própria universidade participa, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, várias outras entidades, que vão fiscalizar e monitorar o passo a passo dessa decisão. Mas esse é o perigo. Eu trouxe nas minhas conclusões, e essa foi uma das minhas preocupações também, exatamente por conta do controle difuso. Porque, veja, eu posso ter um litígio estrutural que nasce numa demanda individual. Ok. Não necessariamente isso vai repercutir no SI, né? Porque não necessariamente vai ser um estado de coisa inconstitucional. Mas, quando for uma demanda de primeiro grau, que repercutir num grau de lesividade que, ao ponto de se reconhecer o estado de coisa inconstitucional, eu discuti que o juiz de primeiro grau ou a segunda instância não teria essa competência. Que essa competência é uma competência constitucional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, e só o Supremo poderia reconhecer o estado de coisa inconstitucional, porque isso é uma grave crise dentro de uma democracia constitucional, e que na hora que o juiz de primeiro grau, ou, enfim, na segunda instância, se deparasse com isso, a ideia que eu pensei inicial, e aí para isso a gente precisaria ter uma reforma no texto, uma PEC, era ter um insight, uma iluminação, a analogia do que a gente tem hoje como incidente de deslocamento de competência do STJ, um incidente de deslocamento de competência do STJ quando a gente tem violações de direitos humanos, né, de tratados internacionais. Então, eu coloquei até como uma possibilidade, né, de ter essa iluminação de, quem sabe, de se criar um instituto análogo ao que a gente tem hoje, no artigo 105 da Constituição, né, que é um incidente de deslocamento de competência, quando o juiz de primeiro grau se deparar com esse debate do SI, se deslocar essa competência para o Supremo Tribunal Federal. Para isso, a gente teria que criar um instituto próximo. Eu coloquei como analogia o que nós temos hoje, mas a possibilidade de ter uma emenda à Constituição que viesse estabelecer a perspectiva do SI, esse deslocamento dentro do próprio texto constitucional. Nós tínhamos um projeto de lei interessante que foi arquivado, que vinha, inclusive, alterar a lei da ADIM e da ADC para inserir no Brasil. Então, é um projeto de lei de 2015, eu trago até ele no texto, ele foi arquivado, que era para trazer o estado de coisas inconstitucional dentro do processo constitucional brasileiro, alterando a legislação da ADIM e da ADC, e estabelecer uma forma decisória, que era uma forma decisória que é o que a Corte Constitucional Sul-Africana faz, em controle de constitucionalidade estruturante, que é o compromisso significativo. A criação de um compromisso entre as instituições é o produto final da decisão, para que esse compromisso ele fosse implementado na prática
Até um amigo meu, Matheus Casimiro, lançou um livro essa semana sobre isso, compromisso significativo, analisando essa fórmula decisória da África do Sul em demandas de natureza estrutural. Sensacional. Eu só posso te dizer que você pôs ordem na casa, adorei essa sua ideia. Muito boa. Não, de fato. É uma ideia. Não, coloca muitas coisas no lugar e caminho, pelo menos, porque muitas vezes é difícil a gente olhar para as instituições e ver um caminho a partir da qual a gente renova as esperanças de ver algum pingo de Constituição se manifestar nas normas que efetivamente são praticadas. E o papel do Poder Judiciário muitas vezes é criticado por ser proativo, mas na sua proposta, a gente tem essa proatividade no chamamento de outros entes para a comunicação e para a participação da decisão final, né? E isso, para mim, foi muito, muito interessante de fato, assim, é paradigmático. Que é o que o professor Carlos Alexandre Azevedo discute, né? Ele fala sobre as dimensões do ativismo judicial, e ele vai falar sobre o ativismo dialógico, né? Que também é o que Garavito, que é das maiores referências de Estado de coisa inconstitucional na Colômbia, né? Rodrigues Garavito, ele constrói, analisando uma sentença importante da Colômbia, a sentença T25, né? Analisando esse processo do ativismo dialógico. Então, é o que eu digo, assim, o ativismo judicial, ele tem um ativismo negativo, que é o ativismo monológico, antidialógico, mas o ativismo judicial, quando ele é construído de forma dialogada, ele é super positivo para a concretização dos valores constitucionais. E é aquilo, né? Tem situações que não vai dar para andar se não for pelo ativismo judicial. Exatamente. Não tem como. A gente vê uma construção, né, gente, da própria questão da omissão constitucional, que se tentou suprir ela pelo mandado de junção, você tentou suprir ela pela DI por omissão, e você vê que ao fim e ao cabo não resulta em nada, né? Tipo assim, poder legislativo, legisle. Aí eu vejo uma situação meio figurada deles dando de ombro assim, ó. Não vou fazer. Não fiz até agora. O que tu vai fazer contra mim? Ninguém vai lá, né? Então, assim, é tipo uma situação meio surreal. E aí eu queria aproveitar esse ensejo para entrar no ponto que a gente aqui adora, que é a questão tributária, justamente tentando ver como é que a gente traz essa tua ideia, que sem dúvida é sensacional, já estou ansiosa para adquirir o livro, para a realidade nossa. Ou seja, onde é que a gente pode usar isso? Porque a gente vê que o Supremo Tribunal Federal está sendo criticado aí à beça em razão das últimas decisões, plenário virtual, falta de dialeticidade, alterações, overrulings rolando sem modulação de efeito, situação que não é de overruling com modulação de efeito. Então, assim, uma loucura na teoria dos precedentes, uma loucura no controle de constitucionalidade. Como é que a gente aplica isso? Isso muito de qual é a estrutura do Poder Judiciário que a gente quer. E talvez essa seja um dos pontos de não ter no Brasil uma resposta estrutural. Né? Resolver demandas em controle de constitucionalidade estruturante, de natureza complexa, dá trabalho. Então, a grande questão é, será que os juízes brasileiros estão preparados efetivamente para ter este trabalho? Tem uma ministra da Corte Constitucional colombiana, Clara Inês Fernandes, ela diz assim, olha, o processo estrutural ele serve para tirar o julgador da Torre de Marfim e aproximar o julgador da realidade. A Colômbia faz muito bem isso porque é o poder judiciário mais ativista da América Latina e é uma das mais ativistas do mundo, é uma das cortes constitucionais mais ativistas do mundo. E também é diferente a lógica de acesso à justiça porque qualquer pessoa pode chegar, né, na Corte Constitucional colombiana, é muito diferente da estrutura brasileira. Então, nós temos um problema também, assim, que perpassa por várias questões. A própria conjuntura elitista do Poder Judiciário, não só do Judiciário, né, da estrutura do direito, o direito como instrumento ainda de um espaço de poder, essa ideia da supremacia do julgador, né, sem a gente colocar o julgador dentro de um jogo que tem outros poderes que também tem essa guarda precípua do texto, não unicamente o Poder Judiciário. Né? E a preocupação com a liturgia decisória, talvez aí é onde nasça o problema, né? É a ausência de pensamento institucional.
né, dos ministros do Supremo, e aí onde a gente tem uma dissintonia, é o que eu trago na tese, dentro da crise do sistema democrático. Um dos pontos é essa dissintonia entre os poderes, como a gente não incorporou o espírito de, como a gente, na realidade, não evoluiu no espírito de colaboração, então os poderes, eles são dissonantes, ou como disse o professor Oscar Vilhena, eles batalham entre si. Né? Então, talvez esse seja, Micaela e Tati, um dos grandes problemas, né? Essa ausência de colaboração e a ausência também da preocupação decisória. Se a gente pensar, o Poder Judiciário não tem uma preocupação, especificamente o Supremo Tribunal Federal, uma preocupação com a metodologia decisória específica, com segurança jurídica, né? E aí nascem decisões dissonantes. E em relação ao sistema tributário nacional, eu posso utilizar a judicialização como uma estratégia dentro do jogo democrático, né? Que foi o que se tentou fazer nas duas ADPFs, na 786 de 2020, na 655 de 2020, tentando pedir o estado de coisas inconstitucional no sistema tributário brasileiro. A ministra Carmen Lúcia Antunes, na 655, extinguiu de plano, porque a FENAFISCO não provou a legitimidade, né, do artigo 103, né, não se enquadrou dentro do conceito de associação de âmbito nacional, né, de entidade sindical de âmbito nacional. E a mais recente, de 786 de 2020, do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, ele extinguiu dizendo que ali não era modus operandi para se discutir sistema tributário brasileiro, estado de coisas inconstitucional, porque isso era papel do Poder Legislativo. Enfim, eu tenho alguns questionamentos quanto a esse debate trazido na decisão, enfim, porque também o processo estrutural ele também é uma estratégia de desbloqueio de pautas que estão bloqueadas dentro do poder das instâncias majoritárias. Ana, uma dúvida sobre a primeira parte da sua resposta, a Mila, sobre a imaturidade, talvez, dos julgadores para poder aplicar uma metodologia decisional tão sofisticada. Você acredita que talvez a metodologia de decisão, de formação da decisão, deveria ser outra? Deveria ser da corte, per curiam, não o voto de cada um, que depois faz uma mistura e a gente tem que extrair as razões de cada textinho. Isso quando a gente tem, né? Porque no plenário virtual a gente não tem acesso às razões, né? Aos motivos pelos quais determinados ministros convergiram para uma decisão ou para uma outra decisão. Então, você acha que necessariamente para a aplicação da sua proposta a gente deveria mudar a metodologia de formação da decisão ou a gente poderia adaptar com a metodologia que o Supremo pratica hoje? Não, eu acho que a gente teria que mudar mesmo, né? A construção decisória dentro da estrutura do Brasil e principalmente eu estou discutindo controle, é muito difícil você estar discutindo isso numa perspectiva de um plenário virtual, seja controle difuso, por exemplo, seja controle concentrado, porque um dos pontos é a deliberação, né? A deliberação vai implicar em discussões, diálogo. O plenário virtual não tem. Cada um vai botando seu voto, e aí quando forma a maioria, você delibera o quê? Formou a maioria ali, não tem discussão, não tem debate. Então, é um outro problema. Então, a gente teria que modificar essa estrutura de decisão mesmo, de se como constrói a decisão, não só do ponto de vista de fase de implementação da decisão, mas também a metodologia de escrita, né? A gente tem basicamente ali o relatório, a análise e conclusão, em tese, mas como é que eu apresento, sumariar, por exemplo, os pontos que vão ser discutidos, é uma coisa simples, né? Uma pessoa leiga, por exemplo, se tiver um sumário, diga assim, olha, estou iniciando dizendo isso, vou entrar nisso, uma coisa simples, básica dessa construção decisória. Acho que a gente teria que modificar a estrutura de como se decide hoje no Brasil e sair em demandas de alta complexidade a decisão institucional. Tem que ser personalíssima do ministro A, do ministro B. Lógico que os votos eles são importantes, a gente vai ter voto que vai ser voto condutor, mas como isso vai ser destrinchado na construção da decisão da instituição, né? Para que a gente tenha ali segurança jurídica na formação do sistema e se estabeleçam conceitos semânticos, né, que são importantes para linkar juízes de primeiro grau, né, e de tribunais de segunda instância no Brasil. Perfeito. Eu, diante desse contexto, Ana, eu fico me lembrando de uma coisa que me incomoda muito. A gente tem uma expressão que é usada, que são as inconstitucionalidades do dia a dia, né? E no direito tributário, a gente tem essas inconstitucionalidades no dia a dia. A gente tem taxas que não guardam referibilidade, a gente tem, principalmente no segmento de taxa, eu acho que
qualquer município e estado do país tem taxas que não guardam parâmetro de referibilidade, né, que seriam inconstitucionais. Nós temos um aqui em Pernambuco, famosíssima. Taxa de bombeiro. Pernambuco paga, não sei o Rio. Não, aqui paga. de licenciamento. A gente paga também a de bombeiro. A de bombeiro também não tem a referibilidade, mas a de licenciamento, para mim, ela é sensacional. Cobra uns valores assim, tipo, vou licenciar uma atividade virtual, R$ 700. Como se realmente houvesse uma perda de tempo absurda para você conhecer um negócio virtual por parte da prefeitura e licenciar a atividade. Mas, assim, você olha esses valores, aí você começa a pensar, né? Vou judicializar a demanda? Não, não vou. Porque o custo que eu vou ter para judicializar, por mais que seja advogado, pudesse até ajuização, olha o custo, né? Eu vou gastar mais do que ganhar, né, com o processo. Então, não faço. E com isso, essas taxas continuam. E com isso, essas inconstitucionalidades, elas permanecem. Eu acho que foi muito conveniente, né, e aí eu queria ver a tua opinião sobre isso, a vedação da ação civil pública poder versar sobre matéria tributária. Porque justamente você tira a possibilidade de coletivização da discussão tributária, no meu sentido, sem razão nenhuma, não ser essa de você dificultar a declaração de constitucionalidade por uma questão de viabilidade, e deixar que essas coisas perpetuam. Eu ouvindo essa situação de estado de coisas inconstitucional, ouvindo essa sua ideia de controle de constitucionalidade estruturante, imaginando que essas situações possam vir a configurar nesse sentido, essa sua proposta de mudança de sistema não levaria também a contribuir mais e a estimular com demandas coletivas, onde você concentraria mais essas discussões e facilitaria essa avaliação de estado de coisa inconstitucional? Com certeza. Inclusive, para os autores do processo estrutural, no processo civil, né, o grande debate é que determinadas ações, determinadas estruturas de implementação de direito sejam via, né, discussões de natureza coletiva. Óbvio que a gente tem uma cultura da judicialização e uma cultura da individualização dessas demandas, né? O próprio Código de Processo Civil é um código muito individualista, né? Eu tenho pouquíssimos artigos que vão trabalhar ali com demandas de natureza coletiva. Então, a gente tem uma cultura também da individualização dessas demandas. Mas, por exemplo, se eu estou lidando com o sistema tributário nacional e a gente já sabe que o sistema é regressivo, que o sistema viola os próprios princípios do sistema constitucional, os seus próprios princípios do seu sistema, né, na hora como o sistema tributário foi colocado na realidade, porque eu não posso discutir isso do ponto de vista de coletividade. Então, esse argumento trazido pelo Supremo Tribunal Federal, né, que não é possível a ação civil pública tratar de matéria tributária, porque essas demandas elas são individuais do contribuinte, e cada contribuinte será impactado de uma forma diferente. Isso e assim eu também concordo com você, do ponto de vista de conveniência, é excelente. Mas eu tenho que entender quais são os princípios que estruturam esse sistema. Né? Então, se uma pessoa judicializa, mas aquela pessoa mora naquele município que várias outras pessoas pagam aquela taxa, por que eu vou ter que esperar que todo mundo entre com ação de natureza individual se essa demanda ela poderia ser ajuizada do ponto de vista coletivo? Aí o Supremo diz, eu não posso utilizar a ação civil pública porque é como se eu estivesse trabalhando com controle de constitucionalidade abstrato, né? Fazer ali um sucedâneo de um ADI, certo? Mas eu posso discutir via controle difuso, eu posso discutir dentro da teoria de precedentes, e aí, pela própria estrutura, isso vai ter efeitos erga omnes. A gente tem, inclusive, 2 projetos de lei tramitando de alteração da própria lei da ação civil pública, o 4441, né, e o 4478, se eu não me engano, eu trago eles na tese. O último, eu não sei se é 4478, é o que nasce do STJ, do CNJ, quando Toffoli era presidente da corte, aliás, e ele estabeleceu um grupo de trabalho. E nessas 2 legislações, a ideia é transformar a ação civil pública em ação civil pública de natureza estrutural. Né? Os 2 projetos trazem medidas de natureza estruturante. Né? Esses projetos foram reunidos, né? Eles foram propostos em 2020, eles foram reunidos, não, um foi em 2020, outro não, os 2 são 2019, eles foram reunidos e eles estão para parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Mas a ideia desenhada, o primeiro 4441, nasceu de um grupo de processualistas, que só discutem medidas estruturais. A ideia é mudar a própria estrutura da ação civil pública, né, para que a gente tenha implementações de técnicas estruturais no seu processo decisório e estabelecer uma ação civil pública estruturante. E aí, como é que fica o debate? Mesmo assim, eu não vou poder discutir matéria tributária? Não sei.
né? É muito conveniente dizer que eu não vou discutir quando eu tenho instâncias majoritárias que são ocupadas pela soma dos fatores reais de poder, eu vou colocar assim como diz La Salle, para ser, né, tranquila aqui na live, né, e que vão estabelecer como esse sistema tributário nacional ele deve ser colocado na realidade para a manutenção dos seus espaços de privilégio. E os valores estabelecidos na Constituição? E os princípios do próprio sistema tributário nacional? Realmente a afirmação não faz nenhum sentido, sobretudo quando a gente pensa que no controle difuso de constitucionalidade você tem cada vez mais características de controle concentrado. Então, qual seria a premissa, o fundamento para que não seja possível discutir matéria tributária via uma ação civil pública? Realmente também acho esse entendimento meio incompreensível. E aí eu acho que eu te voltaria com uma pergunta. Você acredita que o Ministério Público, propulsionando uma demanda tal como essa, teria mais iniciativa e pulso do que os legitimados para as ações de controle de constitucionalidade no controle concentrado e abstrato? Tati, eu nem não sei, eu acho que não, pela cultura da atuação do MP no Brasil. O professor Adilson Vitorelli, num texto dele maravilhoso, chamado assim, Levando os Conceitos a Sério. Não sei se vocês leram esse texto, eu mando para vocês, se não leram. Levando os Conceitos a Sério, e ele vai trabalhar a diferença entre processo estrutural, litígio estrutural, execução estrutural, etc. E aí ele vai trazer alguns debates, assim, de alguns questionamentos que foram feitos tanto nesse livro quanto no outro livro dele, Processo Coletivo Estrutural. Ele, por exemplo, ele foi fazer uma pesquisa na Defensoria Pública, por exemplo. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Perguntou assim, por que vocês entram tanto com demandas individuais de casos idênticos? E por que não entrar com uma demanda de natureza coletiva? Né? Assim também como o MP. E aí a resposta que foi dada nesse estudo ali apresentado pelo professor Edilson Vitorelli é que a demanda individual ela ainda causa respostas mais rápidas, né, do que a demanda de natureza coletiva. Então, muitas vezes, quando surge a demanda de natureza coletiva, né, a morosidade do julgador, né, decidir construir essa decisão é maior, então, como estratégia, se utiliza a ação individual. Então, a partir dessa ideia apresentada pelo professor Edilson Vitorelli, também pela cultura institucional. Veja, isso tudo parte de uma cultura institucional. Não sei se o MP, necessariamente, por ser a parte legítima da ação civil pública, traria uma maior eficiência no debate sobre matérias tributárias. Porque isso faz parte da cultura institucional do próprio Ministério Público. Então, a gente precisa mudar a cultura das instituições. Né, de se deparar com demandas que sejam demandas de impacto de toda uma sociedade, de um grupo, de uma coletividade, e do ponto de vista de economicidade processual e do que é financeiramente mais viável. Será que financeiramente mais viável é entrar com 10 ações individuais para que tenha tutela e que essas tutelas não sejam cumpridas? Ou se eu entro com uma demanda de natureza coletiva e vou construir a partir de uma modelagem decisória a partir de um processo estrutural que pode repercutir ali, né, em sanar aquela falha para toda uma coletividade, para toda uma sociedade, quando não tem implementação de um determinado tipo de direito, ou que leve o sistema a implementar sua própria principiologia, como é o caso do sistema tributário brasileiro. É uma mudança de paradigma, né, de modo de pensar. Abrir mão um pouco do tempo para ganhar em qualidade, em retorno. Exatamente. E esse é o debate sobre o processo estrutural. Esse é o debate sobre o processo estrutural, é de você pensar o consequencialismo decisório. Pensar efetivamente que essa decisão ela pode sanar aquela falha e você corrigir os rumos dessa crise do sistema democrático na implementação de vários subsistemas. Dentre eles, né, o subsistema tributário. Eu até trago essa crise do subsistema fiscal dentro de como sendo ali uma falha dentro da estrutura dessa crise maior do sistema democrático brasileiro. Eu faço uma escolha teórica de 2 subsistemas, o sistema econômico e o sistema fiscal, para trabalhar. Eu trago o debate dos custos do direito, mas é uma mudança completa de paradigma, né? E é o que hoje o processo civil vem discutindo com muita força, o processo constitucional vem debatendo também, e eu espero que outros sistemas também comecem a debater cada vez mais para a gente ter uma mudança de rumo, de sair do ponto de vista individualista e passar para um debate de natureza coletiva.
Uma observação, posso, Mila, rapidinho, só porque nos últimos tempos, né, pandêmicos e com as repercussões na nossa relação com o Poder Judiciário que nasceram dessa limitação, a gente experimentou uma mudança de ritmo no Supremo. O Supremo ele acelerou lá a forma, o tempo no qual ele apreciava as demandas tributárias. Tinha demanda que estava lá trancafiada há séculos e do nada foi tudo sendo liberado para julgamento, foi julgado um atrás do outro. E isso, a princípio, pode parecer uma coisa maravilhosa para todos os tributários, todos os advogados tributários que estavam esperando resolução de vários casos que estavam lá pautados há séculos. E, inclusive, a mora na apreciação desses casos que estavam afetados com a repercussão geral reconhecida, mas não tinham um julgamento de mérito. Isso era algo que preocupava toda a comunidade. Mas aí, quando chegou na prática, a celeridade prejudicou a qualidade. E a gente viu isso nos últimos tempos. Então talvez essa experiência nesse último período tenha sido talvez um pouco educativa para a própria comunidade jurídica ver como que o processo estrutural que vem com o prejuízo do tempo pode compensar. Exatamente. Você também pode, ainda na modelagem decisória de um processo estrutural, como eu tenho graus de lesividades distintas dentro de uma mesma relação de implementação do direito, eu posso, num contexto liminar, abrir, por exemplo, um debate democrático menor, né, para construir uma decisão ali liminar, e eu já posso dar prioridade àquelas pessoas que precisam de forma mais urgente serem atendidas de forma com prioridade. E os demais grupos que têm graus de lesividade distintos no momento dessa construção decisória. Então, isso também não impediria você efetivar direitos de quem precisa naquele momento de forma urgente, por exemplo, que está com várias demandas individuais, essas demandas foram paradas por conta de um debate do litígio estrutural, por exemplo, no Supremo, em sede de um SI, não impediria também que eu pudesse concretizar esses graus de lesividades a priorísticos, né, e os demais graus de lesividade eu fosse implementando de forma gradual na construção dessa modelagem decisória. Agora, como eu disse, é uma mudança de cultura jurídica, uma mudança de cultura processual no Brasil, uma mudança de cultura decisória. A tese, ela nasceu para ser uma experiência, né? Se eu vou conseguir decantar aquilo que eu pensei necessariamente na realidade, são ideias, né? E no momento que, enfim, que ela se transforma em livro, isso for evoluindo, a gente vai estabelecendo outras formas de fechamento, de coisas mais reais, quando colocar na realidade, quem sabe a modelagem decisória que foi proposta, né? Que foi uma ideia de metodologia decisória, e uma ideia que é aberta. Então, tem muitas coisas que estão abertas ainda. A última fase da decisão é uma fase que também está aberta, e eu acho que vai ficar aberta durante muito tempo, que está aberta ainda para o professor Garavito, né, que é um dos grandes teóricos do SI, quanto mais para Ana Priscila. Então, são coisas que a gente vai implementando no momento que isso ganha vida mesmo, e nasce, e quem sabe alguém queira utilizar uma ideia de modelagem decisória proposta e debatida. Então, ela é uma tese que ela teve um momento de fechamento, mas que ela está aberta ainda para muitas discussões a posteriori. É natural que esteja aberta, né? A ciência, ela é viva. Então, acho que... Exatamente. E é excelente, porque instiga, né, mais pessoas a adentrarem nesse debate, que, sem dúvida, traz diversas reflexões, né? Vocês estavam falando do tempo, eu fiquei pensando aqui. Hoje a média no CNJ é que um processo seja julgado até o STF em 17 anos. Então, assim, acho que o modelo de controle de constitucionalidade estruturante não vai gerar um atraso maior do que esse. Então, assim... É verdade. A gente, às vezes, se ilude um pouco, e outra, você reduz a quantidade de processos à medida que você estimula demandas coletivas, que você controla determinadas situações de uma forma concentrada. Então, assim, você tem outros ganhos laterais que hoje são apontados, inclusive, como impeditivos de desenvolvimento do país. O custo do Brasil é afetado pela demora do Poder Judiciário nas decisões e também pelas decisões péssimas que saem no âmbito tributário. Cada hora um está querendo trazer sua interpretação das coisas. Então, assim, eu acho, Ana, que foi extremamente corajosa a escolha do seu tema. É um tema difícil, árduo de trabalho, mas é um tema de uma aplicação prática importante se for levado a sério. E eu acho que a ousadia advém
de uma característica sua que muito admiro, que é justamente a vontade de contribuir, né, com o país e de trazer uma melhoria contínua das instituições. Então, eu te congratulo, tá, pela ousadia de trazer essa tese, por trabalhar um tema tão complexo. Eu acho que ele tem muito a contribuir para o país, né? E fazer a gente refletir mais sobre a melhoria dos sistemas e parar de fazer aquilo que sempre foi feito e buscar realmente ter essa remodelagem. A gente fala em reforma tributária e não pensa na reforma processual. A gente fica querendo mudar a Constituição e não pensa que, às vezes, o problema não é mudar a Constituição como um todo, acabar com todos os pontos, não é isso. Né? Às vezes a gente é colocar as coisas em ordem. Eu acho que a sua tese fez isso, colocou muito bem as coisas em ordem. Então, parabéns pelo excelente trabalho, obrigada pela exposição, aprendi horrores aqui. Acho que vou poder usar muito esse seu conceito até para desenvolver aquilo que eu já estudei. Como falei, se eu tivesse lido antes, teria tido um desenvolvimento muito melhor. E agradecer mais uma vez pela tua presença aqui na live, que foi algo sensacional. Bom, a Mila já tudo, né? Ai, Ana, muito obrigada por ter contribuído aqui com o nosso perfil, com essa live. E, bom, Mila já tinha dito, já tinha te parabenizado, mas eu acho que é importantíssimo te parabenizar novamente, porque realmente foi um tema difícil, complexo, ousado, mas muito importante e que, como a Mila já tinha colocado, se for levado a sério, com prudência, e se as pessoas tiverem a percepção do quanto uma nova metodologia pode contribuir de maneira positiva para a materialização da nossa Constituição de maneira mais contundente na realidade, realmente esse seu objeto, todo o seu esforço durante o doutorado certamente terá frutos assim que eu imagino que você não tenha imaginado na origem. E então eu agradeço pela contribuição que você fez, não só o perfil, mas a comunidade acadêmica com essa obra certamente super importante. Já estou ansiosa para o lançamento do livro. E muito obrigada novamente. Obrigada, meninas. É isso, assim, eu parti de Bauman, né? Então, assim, eu só acredito no direito que ele seja fruto de transformação, é muito do meu perfil e característica. Então, fazer um trabalho meramente teórico, para mim, não é minha cara, eu teria que trazer um impacto. Então, minha tese ela é muito fruto da minha característica. Para quem estava na minha banca, os professores, quando leram, dizendo, essa tese é sua, foi você que escreveu, porque algumas coisas tinham que estar dentro desse texto. Mulheres, pobreza menstrual, eu trabalho isso, né, quando analiso o sistema penitenciário brasileiro e os graus de lesividade. E eu parti de Bauman, então eu queria trabalhar a ideia de crise não como algo negativo. Eu tenho um marco teórico baumaniano, então eu trouxe a crise como instrumento de movimentação. Então a ideia de ter trabalhado crise do sistema democrático e essa superação, né, a superação dessas crises, a ideia era exatamente de crise, como o Bauman coloca, como movimento de transformação para algo que possa ser melhor do que isso que está hoje, que é inclusive parte da minha epígrafe de Bauman. Então a palavra crise ela foi utilizada exatamente com um sinônimo positivo e a ideia de superação como estímulo mesmo a superar essa ideia de modelo que a gente tem hoje. Então foi isso, assim, essa construção teórica da tese. Eu agradeço demais o convite de vocês duas e vou estar sempre à disposição porque vocês precisarem para que a gente possa dialogar vários outros assuntos, inclusive as amenidades. Né? Porque todas as amenidades também têm fundo de utilidade e fazem conexões com o direito, inclusive com o direito tributário. Não, com certeza. Estavam aqui perguntando se a live vai ficar gravada, não tenha dúvida. Você, Marcos Leal, que chegou atrasado, vai ter condições de assistir ela desde o início, sem dúvida. Marquinhos é meu aluno, maravilhoso. Então, ele tá, fique tranquilo. Aliás, todos os seus alunos estiveram aqui dizendo que você é sensacional, morrendo de saudade das suas aulas, falando tudo aquilo que a gente sabe, né? Que você arrasa, né? E fala com coração, fala com domínio, fala com paixão, conhece o assunto e ama o que faz. Então, mais uma vez, gente, obrigada por todo mundo que assistiu a live até aqui. Um beijo grande em vocês. Obrigada, Ana. Tati, sempre um prazer gigantesco. Você fez, assim, colocações para a reflexão da Ana que foram extremamente produtivas. Então, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Beijo.